você está no canal Amador, vamos falar de mais uma leitura feita aí durante o mês de maio e se trata do incrível, gente, Drácula, do Bram Stoker. Vamos ignorar essa capa, vamos ignorar também o subtítulo O Vampiro da Meia-Noite, não sei por que colocou isso aqui, mas enfim, a edição que eu tenho é essa. Aqui é uma daquelas velhas histórias de vampiro, né, que a gente gosta, que a gente conhece, né. O Crepúsculo também é conhecida, tem os seus defeitos, tem suas qualidades, mas essa daqui, filho, é espetacular. A história começa com o Jonathan Harker, né, que é esse estudante, se eu não me engano é direito ou jornalismo, esqueci agora, e ele vai para a casa do Drácula, o Conde Drácula, né? E lá, durante esse caminho, ele passa por algumas casas, hotéis, né? As pessoas vão avisando ele, ó, cuidado, não vai para lá, é perigoso. Ele não, nem dá bola, né? Simplesmente acha aquilo muito estranho, aqueles avisos muito estranhos, e simplesmente continua, né? E ele chega ao castelo do Drácula, castelo não, né? A casa, a mansão do Drácula, e logo dá de cara com uma mansão toda esquisitona, velha. Ele tá indo lá para vender ou passar casas ou, enfim, aos arredores de Londres, né? Oferecer novos contratos ali de imóveis para o Drácula morar, né? É dito que o Drácula tem interesse de ir para um lugar lá em Londres. Então ele vai para lá para fazer isso a pedido do chefe dele, né? Que o chefe não pôde ir. Então ele chega lá nessa mansão do Drácula e acha muito estranho, é uma mansão muito esquisita. É uma mansão velha, você não vê ninguém além do Drácula lá dentro, né? Você não vê um cozinheiro, um mordomo, enfim, ninguém. E o Drácula, ali como bom anfitrião, recebe ele ali dentro daquela casa, trata ele muito bem. Aí ele começa a lidar com algumas situações meio esquisitonas, né? O tipo que ele só vê o Drácula durante a noite, praticamente. Ele mal encontra o Drácula durante o dia. Em certas maneiras, o Drácula ele tem alguns comportamentos muito esquisitos. Por exemplo, ele estava se barbeando uma vez e quando há um corte aqui dentro, aqui na garganta dele, sai aquela gotinha, ele dá a impressão que o Drácula está olhando para ele atrás dele, mas ali é uma impressão. Teve outra vez que ele olha pela janela, ele dá a impressão que viu o Conde Drácula subindo todo esquisitão pela parede, fazendo umas posições esquisitas de cabeça para baixo. Ele acha aquilo ali muito esquisito. O sonho com três mulheres beldades também querendo o sangue dele. Então ele se dá conta que ele acabou se tendo prisioneiro do Conde Drácula, né? E o horror ali vai crescendo aos poucos. Isso é que é o mais legal desse livro. Você vai lidando com um clímax ali que vai crescendo, vai aumentando. Você sabe a história inteira do livro. Você sabe que o Drácula é um vampiro, que o Drácula vai atacar as pessoas. Os personagens aqui não. Eles vão lidando com os acontecimentos aos poucos, vão ligando os pontos ali das histórias aos poucos. Isso é mais engraçado, mais interessante de acompanhar aqui. Então o Jonathan se vê perdido ali dentro daquele castelo, daquela mansão, né? Em seguida a gente conhece a Mina. A Mina é a Mina Harker, é a noiva do Jonathan, né? A história dela quando ela inicia aqui, você acaba conhecendo a Mina e ela está preocupada com a amiga dela, a Lucy. A Lucy é aquela jovem, bonitinha, esbelta, só que a Lucy está sofrendo com alguns problemas, né? Ela está se sentindo um pouco anêmica, ah, cansada, e tudo isso acontece pós-sono, né? Quando ela acorda, ela está assim. Aí a investigação vai, a investigação vem, descobrem-se dois pontinhos aqui no pescoço da mina. E ela não sabe o que está acontecendo. Aí o Dr. Seward aparece, né? Ou Seward, eu não lembro como é a pronúncia, aparece para fazer a análise clínica do que está acontecendo. Ainda continua achando muito estranho o que está acontecendo com a Lucy. Aí ele decide chamar um outro amigo dele para lidar com essa situação. E se trata do Van Helsing, né? Aquele conhecido daquele filme. O Van Helsing aparece. Aí sim, com o Van Helsing já dentro da história, o Van Helsing já começa a dar andamento e, segundo as investigações do tudo ali que está acontecendo, o Van Helsing chega à conclusão que eles estão lidando com um vampiro. A descrença é muito alta logo de início, mas aí aos poucos, com o que está acontecendo em seguida e com o que eles estão percebendo, estão vendo o que está acontecendo, aí sim eles caem na real.
Assim como o Jonathan Harker, ele acaba enfrentando alguns momentos ali que ele cai na descrença dele, mas ele não, é preciso ver para crer. A Mina, como eu ia dizendo, a Mina e o Dr. Silver também vão lidando com situações ali que, quando eles veem aquilo que está acontecendo, eles caem em real. Eu falei, nossa, de fato, é algo bem mais problemático. Há um momento que, por exemplo, a Lucy, ela é ela é sonâmbula, né? Então ela vai andando pela casa lá, tudo e tal, e de repente a Mina descobre numa noite que a Lucy, pum, ela deu um ataque de sonambulismo e foge de casa. E quando ela vai, encontra a Lucy, ela está sentada à beira do mar ali, né, no cais, e há uma figura extremamente enorme, preta, né, em cima da Lucy. Então aquela visão ali é preocupante. E quem se trata dessa figura preta enorme? Drácula, simplesmente, né? Porque ele, assim como ele tem esse interesse de ir para Londres, ele faz a mudança, né? É dito que a mudança dele também é que ele leva 7 caixões de terra da Transilvânia para Londres, ali nos arredores, aliás, arredores de Londres, para os arredores de Londres, né? Para colocar nas casas onde ele decide ficar. Inclusive, até a chegada dele aqui na Arredores de Londres é feita de uma maneira muito da hora, porque há um relato jornalístico de um navio chegando no mar, pelo mar, e chegando naquele cais, na verdade, o navio é pelo mar, chegando naquele cais, numa chuva torrencial, uma chuva muito forte, e quando vão ver o tripulante lá, não tem ninguém. E a pessoa que estava lá no, pilotando o navio, né, pilotando que fala, estava lá, é uma pessoa morta. Né? O relato que é feito aqui é um relato muito sensacional. Então, beleza, Lucy está sendo atacada pelo Drácula, ele vai sucessivamente ali atacando ela e eles vão estudando e não se dando conta do que está acontecendo para ir no fim, quando Lucy já acaba infelizmente falecendo, eles se dão conta que estão lidando com o Drácula. O que é feito em seguida é o que? Van Helsing reúne todo mundo, aí eles planejam algumas coisas para tentar lidar com isso, o que está acontecendo, porque além da Lucy, né, ser atacada, criancinhas também começaram a sumir do nada, e várias vezes isso vai se repetindo, vai aumentando cada vez mais, então eles se dão conta que em pouco tempo isso poderia se tornar horrível, se tornaria pior do que já está. Então, depois disso, vai ter uma caçada incessante atrás do Drácula, que eu acho que é a parte mais legal de acompanhar. O livro em si, o que torna esse livro tão interessante, para mim, além da história ser uma história muito boa, é o modo como ele é narrado. Né? Você não tem um romance aqui, um romance habitual, né? Como é prescrito, inteiro. Aqui a gente vê trechos. Trechos do quê? Trechos de diário, você encontra trechos de jornalísticos, você encontra trechos de relatos áudio, né? O pessoal grava, o Dr. Seward principalmente, ele grava os seus diários pelo radinho. Então a gente vê cartas também que um personagem manda para o outro. Então você acaba lidando com, tirando a parte jornalística, você lida com a parte assim mais íntima do personagem. Então você acaba lidando com como cada personagem está reagindo, né? E como cada um está pensando a respeito do outro. É uma coisa bem mais intimista. Então, para mim, eu acho que o grande atrativo desse livro é como ele lida com, ele faz essa mistura de elementos para construir a sua história. Isso é muito legal. Inclusive, o livro já começa também com um relato jornalístico, né? Ele começa com um relato jornalístico lá da Argentina, em que um rapaz é acusado de ser vampiro, de atacar mulheres durante a noite, enfim. Aí logo em seguida ele pede para o leitor tirar suas próprias conclusões. Né? O final desse livro é muito legal também. Uh, Inclusive, uma coisa que eu notei é que o Drácula aqui, o que também torna o Drácula muito interessante é o modo que como ele ataca suas vítimas, né? Você vê que o Drácula, ele dá a entender, ele não ataca assim pessoalmente. Ele vai, pessoalmente não, às claras. Ele age muito aqui no anonimato, né? Como diz ali no livro da literatura, ele ataca muito no anonimato. Então, você vai lidar com um tipo de horror aqui que você desconhece na medida que você vai
olhando a história. No caso dos personagens, né, você já conhece a história, o leitor já conhece. Mas vamos lidar com os personagens, eles não conhecem, eles vão lidando com o horror que eles não conhecem. Vão lidando com aquelas coisas, crianças estão desaparecendo, pessoas estão morrendo, sabe, aqueles ataques, tipo assim, o maníaco do parque, né, que as pessoas morrem e a gente não sabe o que está acontecendo. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. No livro aqui, livro da literatura, lá na página 195, ele comenta justamente isso, né? O autor do texto. Ele comenta aqui, ó, que vivendo anonimamente durante a maior parte do tempo, ele está livre para escolher suas vítimas. O romance revela o horror que advém do anonimato urbano. Então aqui causa aquele medo do desconhecido, né? Você não sabe o que está acontecendo, pessoas estão morrendo, e você não sabe como lidar com isso, já que você não conhece quem está agindo de fato na história. Ele comenta logo em seguida, também num segundo texto, o que pode dar como entendido aqui no texto chamado O Horror que Vem do Leste. Ou seja, o texto dá a entender que as agressões, os problemas que estão acontecendo ali nos arredores de Londres estão vindo do leste, ou seja, não tem ali dentro da Inglaterra, está vindo de fora da Inglaterra para dentro. Ele comenta, Drácula trata-se do leste contra o oeste. O conde vem do leste, né, que é a Transilvânia, chega pela costa leste da Inglaterra e vai morar em Purfleet, no leste de Londres. Isso, para o leitor vitoriano, o associaria a estrangeiros, à violência e ao crime, né, que é os horrores de Whitechapel, no leste de Londres, onde Jack Stripador assassinou diversas mulheres em 1888, ainda estariam frescos na memória dos leitores. E comenta depois, o Conde Drácula é descrito como uma força estrangeira, obscura e animalesca, propagação maléfica, sexualidade, degeneração associadas à sordidez da vida urbana. Também estão presentes quando o Conde ameaça disseminar a maldição dos mortos-vivos. Então o texto já dá, né, olhando por esse lado, dá a entender que os problemas que poderiam acontecer em Londres vêm de estrangeiros. Bom, gente, fica aqui a dica desse livro sensacional. Esse livro é muito bom, né? Essa edição minha aqui eu encontrei em sebo, né? Mas eu acho que há edições agora novas no mercado que são maiores, capa dura, recheado de textos ali que dá um panorama histórico, contextual aqui bem bacana para a história. Fica a dica de um livro muito bom, né? Não é aquele livro que você vai tomar sustos assim, igual filmes de terror, né? Não, isso aqui é um livro em que você vai sentir, você sente a áurea do que está acontecendo, né? Você, como os personagens aqui descobrem aos poucos, então você vai absorvendo esse conhecimento, esse descobrimento desses personagens e você vai criando imagens na cabeça conforme também a criação de imagem dos personagens. É um livro sensacional. Se você gostou do vídeo, né, não deixe de curtir, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.